Vamos testar? Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro das Crônicas, se você quiser apenas escute, capítulo 34, e vamos ler daqui dois versículos, versículos 3 e 4. Mas é interessante que leiam depois todo o capítulo. Há muitas coisas a serem ditas aqui que precisam ser observadas e retidas por nós. Diz assim a palavra do Senhor: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, porque apesar de todos os pesares e sobretudo apesar de mim, o Senhor tem operado lindamente neste lugar. Que o Senhor possa visitar cada uma dessas irmãs que estão aqui presencialmente, cada um daqueles que ouvirão essa palavra através do vídeo. E que o Senhor possa acudir-los nas suas necessidades mais profundas, sobretudo naquelas que eles nem ousam exteriorizar, mas o Senhor, que conhece mentes e corações, que o Senhor possa visitá-los e operar nessas necessidades, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje é uma santa convocação para que busquemos da parte do Senhor nas nossas vidas um urgente discipulado radical. E eu não estou falando apenas de estudo bíblico, eu não estou falando apenas de assistência no culto, eu não estou falando de exterioridades. Estou falando daquele mergulho profundo na palavra de Deus, pedindo sempre ao Espírito Santo que nos esclareça, que abra os nossos olhos espirituais, para que vejamos aquilo que Ele nos deseja ministrar. O maior e mais radical dos discipulados é a vivência do cristão, sobretudo quando ninguém está olhando. Você ser crente, você ser cristão, dentro dos guetos espirituais, dentro das igrejas, é facílimo. Ali tudo concorre para que todos ajam, falem, gesticulem da mesma maneira. Aí eu quero usar agora uma expressão muito usada pela minha mãe, que ela dizia: eu quero ver o bom é no ruim. Eu quero ver lá fora. Quando as coisas ficam extremamente difíceis, quando os estreitos se tornam cada vez mais estreitos, é ali que nós precisamos aprender a vivenciar esse evangelho que transforma, que restaura, que liberta. Nós somos instados pelo Senhor, depois que entregamos a nossa vida ao Cristo, a buscarmos uma genuína santificação. E quando eu uso essa palavra, eu não estou falando de santarronice exterior, de usos e costumes,
você tem que fazer assim, você tem que fazer assado e tal, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você não pode deixar que a sujeira exterior ou interior possa emergir do seu coração e contaminar aqueles que estão à sua volta. Uma vez uma irmã me disse: por que a senhora usa batom? Eu digo: porque não é da sua conta. Aí eu fiz uma rodeio medonha para dizer isso. Eu disse: olha, em primeiro lugar, nunca perguntei a você por que você está usando cocô. Não tem jeito para eu olhar para você e não enxergar esse infeliz desse cocô que você usa no alto da cabeça. Agora você quer me ver quando eu acordo? Ela disse: por quê? Eu digo: porque minhas olheiras, elas vêm no umbigo. E se eu não botar um corretivozinho aqui ao redor dos olhos, não fica um na igreja com medo, pensando que está num filme de terror, pensando que é o Halloween. Ao invés de você olhar para a vida do outro, vá olhar para a vida daquela pessoa que você vê refletida no espelho. Enquanto do lado de cada eternidade, todos nós estamos precisando de um discipulado radical. O texto lido, ele está inserido em um contexto maior, que vai do versículo 1 ao 33, e fala de uma radical e significativa reforma religiosa feita pelo rei Josias, filho de Amon e neto de Manassés. Esse rei começou a reinar muito jovem e, pasmem, com apenas 8 anos, claro que era uma corregência. Reinou 31 anos em Jerusalém. Aos 16 anos ele se converte e começa a buscar o Deus de seu pai, ou seja, do seu ancestral Davi. Aos 20 anos percebeu a sua vocação para o ministério de guerra contra o mal. A sua reforma começa pela purificação do santuário. Só quando restauramos o lugar da verdadeira adoração, destruindo os deuses estranhos, derribando os seus altares e purificando o santuário, é que poderemos lograr êxito em nossas demandas pessoais. Conversão genuína gera mudanças radicais, bem como uma compulsão pela santidade. E eu queria fazer uma aplicação prática aqui dessa purificação do santuário. Eu não estou falando do santuário de pedra e cal. A coisa mais fácil do mundo é você limpar, pintar, tirar as goteiras desse espaço físico. Mas eu estou falando deste santuário vivo que somos nós. E quanto a isso, não existe ministério de fiscal da Fazenda Celestial. Cada um é constituído como seu próprio fiscal. Cada um de nós sabe as áreas específicas que precisam de uma mudança profunda e radical. Que no momento das nossas orações nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, vem com toda liberdade e age nos porões da minha alma. Que essa seja a nossa oração continuamente. Temos ouvido muito nos últimos tempos sobre o relacionamento que devemos ter com o Senhor. Contudo, para que este relacionamento aconteça, é necessário nos achegar cada vez mais a Ele, numa íntima e contínua comunhão. E eu repito, não estou falando de igrejismo. Essa comunhão leva à santificação, que por sua vez leva a um genuíno avivamento. Quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais se faz necessário que o seu povo persiga a santificação de forma radical, insistente. Não estou falando, repito, de santarronice exterior, mas de uma legítima inclinação para fazer a vontade do Pai Celestial e uma profunda
toda consciência de sua presença, onde quer que possamos estar. Por isso eu queria hoje compartilhar com a igreja essa experiência radical do rei Josias, há tanto tempo atrás, ao purificar o santuário e renovar a aliança com o Senhor. Eu nunca vi tanta murmuração, tanto falatório, tanta maledicência como no meio do povo de Deus. Fala-se tudo e mais alguma coisa. Fala-se de todos e de mais alguém. E é interessante que há uma tendência hoje de se falar muito das autoridades constituídas. E eu quero repetir aqui 200 vezes: não sou esquerdista, nem direitista, nem meísta. Eu coloco tudo diante do meu Senhor e meu Deus. A Bíblia manda orar pelas autoridades constituídas para que tenhamos vida tranquila sobre a terra. O que é que eu tenho visto nas redes sociais? O povo sentando o sarrafo nos líderes da nação, de todos os poderes. Vamos orar por esse povo. Vamos buscar a presença de Deus, apresentando diante do Senhor determinadas figuras públicas que têm sido só a misericórdia de Deus. E quem paga o pato é o povo. Porque muitas vezes aqueles que deveriam orar, não oram. Estão ali fazendo campanhas. E não há nada mais danoso, sobretudo para a igreja, do que isso. E eu queria chamar a atenção para as 5 estratégias do rei Josias que podem ser aplicadas a nós em nossos dias. Primeira, ele começou a buscar o Senhor. O nome Josias significa dado pelo Senhor. Na verdade, ele foi concedido à nação por um ato da misericórdia de Deus. Note que ele veio de uma família terrivelmente desestruturada espiritualmente. Tanto seu pai quanto seu avô só não tinham falta de ar, as outras faltas eles tinham tudinho. Eles eram maus perante o Senhor. Mas quando um homem só, presta atenção nisso aqui, se posiciona diante de Deus, as maldições são quebradas, sim. Tudo aquilo que veio pela nossa ancestralidade é barrado pela santidade de Deus. Não importa quem foi meu pai e minha mãe, o que aconteceu na vida deles, meus avós. O que importa é que você nasceu de novo, que nós nascemos de novo da água e do Espírito. Isso faz toda a diferença. Mesmo sendo moço e inexperiente diante da situação caótica em que estava mergulhada a nação de Judá, ele buscou o Senhor com sinceridade de coração. Oração é tudo. O Senhor ouviu o clamor de Josias e veio em seu auxílio. E pode vir no auxílio de cada um de nós. A segunda estratégia: ele começou a purificar o santuário e o culto. Quando nos encontramos com o Senhor de verdade, há uma mudança total. Os modelos, padrões, paradigmas e práticas antigas já não atraem nem nos servem mais. Josias percebeu isso e logo tratou de fazer as mudanças necessárias, tanto no santuário quanto no próprio culto. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, que eram deuses estranhos, com todas as suas inscrições. Foram despedaçados os altares de incenso, lugar da oração. Foram destruídas as imagens de escultura e de fundição. Foram reduzidos a pó os postes ídolos. Queimou-os e aspergiu as suas cinzas sobre as sepulturas daqueles que os haviam cultuado. A obra foi radical e completa.
E a palavra, em termos de santificação para o cristão, é radical. Não existe outra palavra. A obra foi feita, nada ficou que remetesse às velhas inclinações. A palavra-chave deste relato é, sem dúvida, repito, a palavra radical. Porque quando se trata em renunciar ao reino das trevas, não há outro modo de fazê-lo. Muitas vezes, para nos purificar de toda a contaminação do passado, implica em sermos submetidos às altas temperaturas que são as grandes provas pelas quais passamos. Assim, nós também vamos sendo purificados pelo Senhor dia a dia. Em Malaquias 3,3 diz: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Toda a escória vai sendo removida de nós pelo Senhor. Deus é santo e quer habitar em lugar santo e limpo. E mais uma vez eu quero repetir que não estou falando de exterioridades. Que cada um de nós possa se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Que tudo aquilo que neste santuário fere a tua santidade, que seja retirado de mim. Que o Senhor venha com toda a liberdade, que o Senhor entre nas profundezas do meu coração, lá naqueles locais onde só o Senhor pode sondar. E que o Senhor de lá tire tudo, repito, que não procede do Senhor. Em nome de Jesus. Aí vem a terceira estratégia. Ele mandou reparar a casa do Senhor. Josias diligenciou a restauração do templo, já livrado de toda sorte de imundície. Quando abandonamos a idolatria, precisamos de uma obra de restauração em nosso interior. Essa obra é feita através da ação efetiva do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Não há outra maneira de se fazer essa limpeza radical, a não ser por meio da palavra e pela ação do Espírito Santo. Há um lavar regenerador do Espírito Santo em nós, que repara o que foi danificado pelo passado. Somos santuários de Deus, separados por Ele para louvor de sua excelsa glória. E não podemos perder de vista que estamos na presença do Senhor em todo e qualquer lugar. Então, muitas vezes, nos comportamos como se Deus não estivesse vendo o que fazemos quando ninguém está olhando. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Quarta estratégia. Eu botei 5 dedos, mas é 4. Ele consulta o Senhor através de uma profetisa, porque naqueles dias o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre as pessoas como acontece hoje. Apesar da impiedade da nação, o Senhor responde à oração do rei, prometendo-lhe paz durante os dias de sua vida. Ele havia se quebrantado diante do Senhor e isso lhe foi agradável. Consultar o Senhor em relação a cada ato, a cada decisão, cada necessidade que temos, faz parte da nova vida e é segurança para nós. Oramos, buscamos a Ele em todas as situações, mas é preciso aprender a esperar nele, até que a resposta venha, como fez o rei Josias. O Senhor não trabalha segundo o cronograma de seres humanos apressados. Foi uma das primeiras lições que eu aprendi na minha caminhada de fé. Não tem quem goste de fazer as coisas mais na carreira do que eu. Foram 2 filhos num ano sem ser gêmeos. Mas em relação às coisas espirituais, eu aprendi
o Senhor puxou meu freio de mão para que eu esperasse a hora e o agir dele, não o meu. Foi fácil? Não foi. Mas o Senhor vai domar cada área específica da nossa vida que tem impedido as nossas vitórias. Aí vem a quinta estratégia. Agora eu vou usar os 5 dedos. Ele renova a aliança com o Senhor. E é o que precisamos fazer sempre. Depois de sua obra de purificação e conserto, Josias, juntamente com o povo, renova a aliança com o Senhor, que havia sido profanada pela idolatria e rebelião. E eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção para uma renovação pessoal da nossa aliança com o Senhor. Faça isso hoje. Entre no seu quarto, dobre seus joelhos, feche seus olhos, fale com seu pai que ouve em secreto. E seu pai que ouve em secreto vai me recompensar com essa renovação absolutamente necessária da sua aliança, da minha aliança com o Senhor. Há um apelo do Espírito de Deus aqui para andarmos em santidade de vida, porque fomos comprados por alto preço. Aprendemos aqui que santificação produz avivamento, e avivamento é o governo de Deus sobre nós. Mas para isto o santuário precisa ser purificado e consagrado inteiramente ao Senhor. Muitos têm se desviado do caminho por obedecer às inclinações e os apelos da própria carne. O que esse episódio de tanto tempo nos ensina hoje? Queria tirar daqui pelo menos 4 lições. Primeiro, o Senhor deseja que o busquemos para que Ele mesmo revele o que precisa ser tirado de nossas vidas, sobretudo aquilo que tem atravancado nosso relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, Ele deseja que derrubemos aqueles altares escondidos sobre os quais oferecemos nossos sacrifícios aos ídolos que cultuamos escondido. E eu repito, não estou falando de ídolos de pedra e cal, esses são fáceis demais de serem tirados e queimados, mas falo daqueles ídolos que estão guardados às 7 chaves nos porões da nossa carnalidade. Não podemos perder de vista que somos santuários de Deus e, como tais, não podemos nos deixar profanar com as roupagens da carnalidade e do mundanismo. Existe um cão no inferno que eu tenho a impressão que o nome dele é "não tem nada demais". Porque a coisa que eu mais tenho ouvido de muitos que se dizem cristãos no nosso tempo é essa frase: não tem nada demais. Eu digo, você vai ver se tem nada demais, ou se não tem, quando você chegar no inferno. Aí fiz um arrudeio medonho para dizer isso. Em terceiro lugar, o Senhor espera que o consultemos em todas as situações. E quando eu falo todas, é todas mesmo. Muitas vezes o grande ídolo de nossa vida é o orgulho, que nos faz agir de forma autônoma à revelia da vontade de Deus. E por último, Ele também deseja que renovemos continuamente a nossa aliança com Ele e tenhamos como um grande memorial diante de nós essa aliança que precisa ser eterna. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos orar umas pelas outras.